Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Norte da Guerra. Hoje muita gente me procurou aí a respeito dessa situação dos F-5 da Marinha dos Estados Unidos, da US Navy, né? Eles falam, comandante, porque a Marinha dos Estados Unidos tem tanto F-5, porque isso prova que o F-5 isso, o F-5 aquilo. Gente, vou ser sincero para vocês. Eu vou contar a história do porquê a Marinha dos Estados Unidos usa essas aeronaves, vocês vão entender que, na verdade, o que se busca é uma coisa que vai um pouco além do F-5. Ele está fazendo esse papel, mas outra aeronave também poderia, como de fato faz, e vocês vão ver. Vamos dar uma olhada. Bom, isso começa na Guerra do Vietnã com o Phantom, tá? O que aconteceu é o seguinte. O Phantom é um exemplo clássico, mas tem várias outras aeronaves dos Estados Unidos que, operando no Vietnã, tiveram esse problema. Eles não estavam conseguindo alcançar, tá, um número aceitável de vitórias sobre os jatos vietnamitas. Por quê? Porque os aviões vietnamitas, normalmente o MiG-17, né, ou o MiG-21, eram pequenos e ágeis, então às vezes ficava difícil enquadrar. E o Phantom, por exemplo, não tinha nem canhão, então eles só podiam usar mísseis. Aí a Marinha e a Força Aérea, principalmente a Marinha, tá, começou a pesquisar isso aí. Eles começaram a ver que tinha uma série de problemas aí, tá? Então o que acontece? O primeiro deles é que se treinava para uma condição de guerra na União Soviética, onde os pilotos, né, atingiriam aeronaves soviéticas através de mísseis BBR de longo alcance, então teriam que usar canhões. E como é que esses pilotos treinavam? O combate não era dissimilar. Então, por exemplo, o piloto de Phantom, ele só treinava contra aeronaves das características do Phantom, tá? E eles acabavam deixando de lado aeronaves de características mais ágeis, como o A-4 Skyhawk, por exemplo. Quando as perdas se tornaram significativas, as autoridades americanas foram obrigadas a se debruçar sobre esse problema. Aí, o que era um treinamento empírico durante a Segunda Guerra Mundial, porque os britânicos andaram pensando nisso, que já se constituiu numa preocupação pela Força Aérea Americana em 1966, que eles fizeram treinamento de F-106 contra o F-104, acaba se tornando uma realidade em 1968, a partir do relatório do Captain, né, que é o capitão de mar de guerra, Frank Alt, da Marinha Americana. Ele fez um relatório que acabou mostrando todas as vulnerabilidades da Força Aeronaval Americana e acabou criando a famosa escola Top Gun que vocês veem nos filmes, tá? Então nós vamos mostrar agora um painel, tá, dessas unidades que operam nesse modo de combate dissimilar aí para vocês conhecerem. Acompanhem conosco. Bom, vamos começar pelo 18º Esquadrão Aggressor, né, da base Eielson, no Alasca, tá, a base da Força Aérea, que empregam jatos F-16, como vocês veem na figura. Em seguida nós temos o 26º Esquadrão, tá, na base aérea de East River, tá, no condado de El Paso, né, em East River, no estado do Colorado. Eles também operam jatos F-16. Em seguida vocês têm o 64º Esquadrão Aggressor, tá, na base aérea de Nellis, no estado de Nevada, que também opera os F-16. Bom, em seguida nós temos o 65º Esquadrão, tá, que foi desativado. Esse 92 é interessante porque eles operam aeronaves A-10 Thunderbolt, tá? E o que acontece? É o único esquadrão americano que ele existe para fazer uma avaliação das vulnerabilidades das cyberdefesas americanas. Fica em Lackland, no Texas. Bom, esses dois esquadrões em vermelho são da Guarda Aérea Nacional, eu não vou avaliar não, tá? Mas o 527º também opera jatos F-16, tá? E fica também na base de River, no Colorado. Então, às vezes vocês veem que tem determinadas bases que tem dois esquadrões agressores. Eles estão bem disseminados. Agora vamos dar uma olhadinha na situação da Marinha e dos fuzileiros. Agora vamos dar uma olhada na situação da Marinha, gente. Eles têm 3 esquadrões, tá? O VFC-12 na base aeronaval de Oceana, tá? Que usa os FA-18, tá? O 18A e o B.
Eles têm o VFC-3 também na base de Fallon, Nevada, que usa os F-5, tá? Que vocês gostam tanto. E tem o VFC 111 também na base de Key West, na Flórida, o famoso Sundowners, né? Esse F-5 que aparece aqui da foto é o da Suíça, não tem nada a ver com a Marinha dos Estados Unidos não, tá? Mas dá para vocês terem uma base aí da aeronave. Então eles têm 3 esquadrões. Vamos dar uma olhadinha agora no que faltou, que é o esquadrão do Corpo de Fuzileiros Navais. Bom, e esse é o único esquadrão agressor do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, tá? E eles operam as aeronaves F-5 hoje. Mas é interessante vocês notarem aqui no emblema, tá? Essa aeronave aqui é um Kfir israelense. Eles operaram durante muito tempo jatos Kfir de Israel, que foram alugados para o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, né? Então, gente, isso aí já vai mostrando que o F-5 é usado, não na verdade porque seria a aeronave ideal, mas porque é o que calhou, mas diversas aeronaves já foram empregadas. Bom, agora vamos falar dos operadores privados também, tá, gente, que operam aeronaves Aggressor. Isso aí é um A4 Skyhawk, né, parecido com o da Marinha Brasileira, operado por uma companhia civil, a Draken International, que ela também faz esse papel de esquadrões Aggressor. Vamos dar uma conhecida na frota da Draken, só para vocês verem o que ela opera? Acompanhe com a gente. Bom, esse é o site da Draken, tá, pessoal? Eles têm mais de 100 aeronaves, entre o Douglas Skyhawk, o Aero L-159, Mirage F1, o MB-339, que é a versão sul-africana aí do Chavante, MiG-21, o L-39 e o Atlas Cheetah também, que é o Mirage sul-africano. Nós vamos conversar um pouco mais sobre outra companhia que opera jatos no padrão Aggressor. E essa é outra companhia privada que também opera jatos. Aí eles têm Mirage, o Kfir, o Hunter, o Albatross e o Skyhawk também. Eles também fazem papel Aggressor, tá, gente? Então vocês veem que não é só o F-5 que opera nessa função aí, atendendo as forças aéreas, né? Entre os operadores civis e militares, vocês usam uma pleiade muito grande de jatos que podem perfeitamente desempenhar o papel de figurativo inimigo. Bom, gente, vocês veem o seguinte então, tá? São diversas aeronaves que são usadas no papel Aggressor nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Se cavar, vai achar mais esquadrão, porque tem os esquadrões da reserva. Eu só peguei os principais, mas fuçar e vai achar muito mais. Então, é meio complicado esse negócio que o pessoal fala, o F-5 é a aeronave ideal para isso. Na verdade, é a que calhou, né? Mas o A4 Skyhawk já foi usado, o F-18 é usado, vocês estão vendo, o F-16, o Kfir foi usado, o F-14 foi usado também, tá? Então, isso aí não é muito conclusivo a respeito da viabilidade ou não da aeronave. Uma outra coisa também essas aeronaves que são usadas no modo Aggressor, elas não precisam ter todas as funcionalidades, tá? O que eu tô sabendo aí é que essas empreiteiras americanas, parece que eles deram um improve em algumas aeronaves para poder simular determinadas capacidades. Mas o fato é o seguinte, gente, uma aeronave agressora, ela tá ali para tomar porrada, então ela não precisa ter, na verdade, as características de um F-22 na vida, né? E o pessoal já confunde um pouco as coisas. Então, eu fiz esse vídeo exatamente para nós colocarmos os pingos nos is. Bom, e não dá para falar de treinamento Aggressor sem mencionar o F-14 Tomcat, tá, gente? Então, encontrei na Amazon esse livro aí, que conta a história do Tomcat, não apenas na Marinha dos Estados Unidos, como também no Irã, tá? Na República do Irã, e depois tanto sobre o Shah como sobre os ayatollahs na guerra contra Saddam Hussein. Vamos dar uma olhadinha num outro livro que eu encontrei também. E tem esse aqui que fala da escola Top Gun também, tá, gente? Então, os bastidores dessa escola, que ela tá completando 50 anos agora, tá? E fala aí das piadas dos pilotos, as histórias da escola, por que ela foi criada. Só que esse livro, ele tem um negócio, ele é pré-venda. Só vai começar a ser disponível a partir de maio. Então você compra agora, só deve receber daqui a uns 40 dias, tá? Eles já estão prevendo isso, porque esse livro deve ser um sucesso de vendas, porque esse ano a Top Gun está completando 5 décadas. Bom, pessoal, eu queria dizer uma coisa para vocês. Quero ver se eu faço mais um vídeo ainda hoje sobre um assunto que teve aí dos AMX italianos voando mais de 6.000 horas no Kuwait aí. Teve muito comentário também, eu vou fazer um vídeo a respeito disso. Por que eu tô dizendo? Às vezes o pessoal olha uma manchete, tá? Vê lá, não...
que nesse caso aí, Marinha, o F5 isso, F5 é imprescindível, qualquer coisa assim, ou a MX voa 6.000 horas no deserto. Gente, nós precisamos fazer uma análise. Você não pode sair, que nem eu vejo nos comentários, o pessoal tirando dezenas de conclusões apenas em cima da manchete. O canal Arte da Guerra, ele trabalha com análise, então a gente pega uma notícia, faz uma análise, olha em vários sites, principalmente em inglês, que é o diferencial. Diferencial porque todas essas matérias, né, geralmente são produzidas, as boas matérias, né, as fontes estão sempre lá nos Estados Unidos, Inglaterra, na Europa, etc. Então o que acontece? Às vezes eu vejo um caso, acontece muito aqui no Brasil, de um autor que traduziu, ele ter determinado viés a favor de tal país ou do país adversário, o que quer que seja. E ele faz a interpretação conforme esse viés. Eu vou na fonte, gente, eu quero ler em inglês para saber o que foi dito efetivamente. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tem muita enrolação nessa brincadeira aí, tá? Então fica muito difícil a gente pegar a manchete e sair tirando conclusões, como é o caso. Por isso que a gente procura fazer análise aqui no canal Arte da Guerra. Só que o problema é o seguinte, eu recebo centenas, dezenas de indagações todo dia, né? Mas o que acontece? Eu não consigo, eu não tenho tempo de fazer, porque para fazer uma análise dessa, só de pesquisa vai 2, 3 horas. Depois você tem que vir, editar o vídeo, etc. Então não dá. O dia que a gente tiver uma equipe aí no futuro, vamos fazer análise aí, soltar uma a cada meia hora. Mas é muito difícil para fazer. Então eu escolho realmente um assunto do dia que eu vejo que está mais assim, que é mais importante a gente esclarecer o nosso assinante e trabalha em cima dele, mas não vamos tirar conclusões apressadas, gente. Eu falo sempre isso. O equipamento, seja um F5, seja um MX, seja um F35, o que quer que seja, ele não é importante. O importante é o sistema que trabalha tudo isso, tá? São as pessoas, são os procedimentos, é o gerenciamento, a logística, essa coisa toda. Se você tiver um bom sistema atrelado, você vai tirar o melhor proveito possível desse equipamento. Eu falo sempre isso, que uma força armada é como se fosse um restaurante. Não adianta você ter o melhor ingrediente para a comida do mundo se você tem péssimos cozinheiros, péssimos atendentes, se a moça que tem que fazer a limpeza das mesas ela não faz direito, no final das contas você tem um atendimento ruim. A Força Aérea é a mesma coisa, você pode ter o melhor avião do mundo, tá? Se você não tiver um entorno que trabalhe bem isso, você vai ter péssimos resultados. Eu falo sempre aqui dos resultados da Arábia Saudita no Iêmen, que não tem sido os melhores. Apesar da Arábia Saudita ter uma das forças aéreas mais bem equipadas do Oriente Médio. Então, no final, o que sempre acaba fazendo a diferença é a infraestrutura que é calcada no ser humano. Gente, eu quero colocar uma coisa muito importante para vocês, que são os grupos que nós mantemos aqui de WhatsApp, tá? Eu andei fechando vários grupos no último mês, acho que eu fechei uns 3. Nós vamos ficar com pouquíssimos. E a seleção dos grupos é muito rigorosa. Muita gente se candidata, vai lá, se inscreve, etc. Depois ou o cara acaba saindo ou acaba sendo expulso. Por que isso? Porque ali é fiscalizado tudo o que é colocado, tá? Nós temos uma lista daquilo que pode publicar, aquilo que não pode. Tem coisas que não entram ali, porque não foram aprovadas, não estão em acordo com a doutrina adotada pelo canal Arte da Guerra e por seus parceiros, que são os redatores do Velho General e os redatores do GBN News. Então nós temos um padrão de análise, um padrão de postagem, e se fugir, tá, desse padrão, o assinante que está ali, ele é excluído. A gente antes dava um aviso, aí depois começou a ver que não adianta avisar, então vai e corta direto. Então eu já vou avisando vocês, aquele pessoal que quiser fazer parte desses grupos, ali funciona como uma escola, gente, como uma mini academia, tá? A gente procura ensinar realmente as coisas para vocês. Nós selecionamos muito as fontes, de maneira que quem está ali para aprender. Ali não pode palavrão, não pode ofensa, não pode xingamento, não pode nada. Como não pode aqui no canal Arte da Guerra, tá? Eu sempre, a foice aqui, gente, a gente está sempre olhando, tá? Falou palavrão, ofendeu, o que quer que seja, se destratar os moderadores, então não tem nem conversa, é uma vez só, você vai conseguir fazer uma vez, depois não faz mais. Agora, isso é ruim para a pessoa? É, gente, porque vocês vão perder a oportunidade, tá, de trabalhar com gente que está estudando, que pesquisa o assunto, profissionais, gente que se debruça a sério sobre essas matérias. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Amanhã tem um vídeo, além do nosso vídeo aqui, tem um vídeo exclusivo, tá,
para o Clube de Canais vai ser sobre liderança. Eu quero falar algumas características importantes de um líder militar. Eu acho que essa madrugada nós atingimos os 7 milhões aí. Se não for hoje, é amanhã. Atingindo 7 milhões vai ter o vídeo dos generais aqui do canal Arte da Guerra. Sendo que não vai ser só 3. Eu vou colocar algumas coisas de bônus aí para vocês. Eu vou falar bastante sobre liderança, sobre por que alguns generais foram importantes para a formação do canal Arte da Guerra. Então esse foi o vídeo de hoje. Nós estamos voltando amanhã, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais!